capítulo 18. Nós iremos ler uma passagem, porém um verso que eu vou destacar será apenas um, tá bom? Mas para a gente entender o contexto, facilita, né? Lucas 18, versículo 24, portanto. Lucas capítulo 18, versículo... a partir do versículo 24. Os irmãos encontraram? Amém? Jesus, assim triste, disse, detalhe, quem é esse que Jesus está vendo triste? É o jovem rico lá do verso 18. A gente conhece essa história. Aí continua dizendo, como é difícil para os ricos que têm riquezas entrar no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Mas Jesus respondeu, o que é impossível para o ser humano ou para os homens é possível para Deus. Então Pedro disse, eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. Jesus lhes respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que ele não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Amém, irmãos? Vamos estar sentados. O que é impossível para o ser humano, é impossível para o homem ou para os homens, é possível para Deus. Eu estou lendo aqui na tradução Nova Almeida atualizada, tá certo? Pode ter um pouquinho diferente a expressão homens por ser humano, mas o contexto é o mesmo. Meus queridos irmãos, nós precisamos entender que quando pregamos a palavra, quando anunciamos a palavra de Deus, ela tem que ser recheada de algumas coisas que não pode faltar. Uma das coisas que não pode faltar, e são é os atributos de Deus. Quando anunciamos a palavra de Deus, automaticamente nós devemos falar ou destacar algum atributo, alguma característica daquele a quem a palavra pertence. Se é a palavra de Deus, eu não posso destacar atributos meus. Tem culto, né? O pessoal vai, que aí meu irmão vai falar a palavra, geralmente é aquele que vai contar um testemunho. Aí ele termina falando mais dele, dos atributos de Deus. Sabemos que não há como falar de todos, que geralmente a gente vai trabalhar um atributo, dois, mas tem que falar de Deus, o atributo de Deus. Que isso, né, atinge a Trindade Santa, o Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também a mensagem, ela deve conter o Evangelho. E o Evangelho, a palavra Evangelho, né, do grego, significa o quê? Boas notícias, boas novas. Então deve conter a boa notícia da salvação. Isso tem que conter, porque quando o sermão tem que conter a boa notícia da salvação, logicamente os irmãos vão concordar comigo e compreender que nós estamos falando de arrependimento, conversão, transformação, novo nascimento, para que efetivamente a boa nova do Evangelho seja efetiva, verdadeira na minha vida. Meus irmãos, diante disso, nós chegamos aqui nessa quinta-feira, nesse culto de oração, e talvez eu e você, meu irmão, ao longo desta caminhada, nós ouvimos falar muito, até tinha um louvor no nosso cenário, ele não está mais, mas a gente cantou algumas vezes aqui, alguns anos atrás, nessa igreja, né? Cantamos, mas ainda tem um outro que tem a mesma frase, né? E falamos muito sobre que Deus é um Deus de impossíveis. Deus é o Deus do impossível. Se Deus é um Deus do impossível, eu preciso entender então que esse Deus, ele é um Deus que tem alguns atributos, para que ele seja um Deus que faz impossíveis. Para alguém fazer o impossível, primeiro tem que ser soberano. Tem que ser
todo-poderoso. Ou a expressão aí poderia ser onipotente. Tem um poder todo em sua mão. Eu vou falar apenas desses dois atributos, tá certo? A soberania e a onipotência de Deus, tá bom? Para alguém fazer o impossível, precisa ter esses atributos. Nós já estudamos aqui algum tempo atrás que existem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Esses dois atributos, eles são atributos incomunicáveis. Por que são incomunicáveis? Porque você pode ser soberano? Você pode fazer o impossível? Eu também não. Embora que tenha uma turma aí fora que acha, né, e até prega que pode, né? Mas não. O único que pode fazê-lo é o Senhor Deus. Vamos entender aqui o contexto. Se você vê o começo do capítulo 18, diz que Jesus ele fala sobre a parábola do juiz iníquo, nós já sabemos qual é. Depois ele fala sobre a parábola do fariseu e do publicano, né? A do juiz iníquo, a gente sabe qual é a tônica ali, né? Qual é o ponto que Jesus quer destacar? Que nós devemos insistir em buscar a Deus, em buscar em oração. Porque se um homem iníquo, como aquele juiz, atendeu aquela viúva de tanto insistir, quanto mais o Pai Todo-Poderoso, que é Pai, e atendeu seus filhos. E tanto que ele diz isso no verso 7, né? Será que Deus não faz justiça aos seus escolhidos? Depois vem a palavra do fariseu e do publicano, lembra? Ó Senhor, eu te agradeço, porque eu não sou como aquele publicano, né? Porque eu faço isso, faço aquilo. E qual foi a do publicano? Batia no peito, não tinha coragem de levantar os olhos ao céu e dizia: ser propício a mim, não é isso? Ou tenha pena de mim, ou tenha piedade de mim, que sou pecador. Aí o Senhor vai dizer lá que todo que se exalta será humilhado. Depois Jesus abençoa as crianças. E depois de Jesus abençoar as crianças, vem o jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós conhecemos a passagem. Olha, por que você me chama de bom? Só um bom que é Deus? Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte. Aí o homem responde: eu já tenho observado tudo isso desde a minha mocidade. Aí Jesus diz: então uma coisa ainda que falta. O que é que faltava aquele homem? Vende tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Nos céus depois venha e siga-me. Mas ouvindo essas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Jesus, vendo o triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Aí ele vai falar sobre a famosa frase, né? Mais fácil, né? Um camelo passar pelo fundo da agulha. Não vou discutir isso aqui agora, tá certo? Do que o rico entrar no reino dos céus. Aí aqueles que ouviram, aqueles têm, tudo indica. Então, quem pode ser salvo? Porque na cabeça dele é o seguinte: esse homem, ele já é abençoado por Deus porque ele é rico. Na cabeça dele. Segundo, esse homem falou que ele guarda os mandamentos desde sua mocidade. Ou seja, é um homem que não tem dificuldades, como nós, financeira. Eu já tenho abençoado ele. Então na cabeça dele isso é uma prova do amor de Deus, ou da graça de Deus, da salvação de Deus. E esse homem, além disso, ainda diz que guarda os mandamentos. Mas Jesus já dizendo que para esse homem é praticamente impossível entrar no reino dos céus, no reino de Deus. O ponto ali é que aquele homem ele amava algo acima de Deus. E esse algo é as riquezas. E aqui tem uma coisa, não é só o rico não, viu irmãos? Porque aqui a gente foi, não é o meu assunto aqui, mas a gente foi estudar isso um pouco mais. Você sabia que tem pobre também não vai? Porque ele ama muito a cinquentinha que ele tem, caindo aos pedaços. E aí alguém tocar na cinquentinha dele, você está me entendendo? Que às vezes não é só o rico que ama. O pobre também ama muito os seus bens. Entenda aqui que a riqueza em si não é o volume do valor monetário, mas é o amor pelos bens. Você está me entendendo? Qual é a questão que é impossível? Para aqueles homens, para aqueles discípulos, aquele homem tinha tudo para ir para o reino de Deus.
Mas Jesus disse que não, porque ele amava mais os bens dessa vida. Ele não conseguia largar eles, fazer um bem e seguir a Cristo, ou seja, confiar totalmente em Cristo, porque se ele vendesse tudo, ele estava abrindo mão da sua segurança financeira, e ele agora teria que viver confiando na bênção de Deus, na providência, seria essa a melhor palavra, de Deus, através de Jesus. Aí Jesus fala o seguinte: olha, o que é impossível para o ser humano é possível para Deus. E é aqui onde eu quero chegar com os irmãos essa noite. Quantos de nós chegamos aqui hoje e durante a nossa caminhada da fé a gente escutou muito isso? Deus é impossível. Deus faz o impossível. Deus opera grandes coisas. Deus faz aquilo que não é impossível, né? Aquilo que não é possível aos nossos olhos. Deus faz, porque Deus ele opera o impossível. Mas eu acredito com os irmãos que chega momento da nossa vida, que parece que o impossível Deus não vai operar. Mas, irmãos, o que eu quero destacar para vocês aqui é, dentro desse contexto, uma coisa que Deus operou, que é superior a qualquer outra que pedimos. Observe que esse fato acontece depois do Senhor falar que Deus faria justiça aos seus escolhidos. Não foi isso? Meus queridos irmãos, Deus operou algo que é impossível aos homens. E o que Deus operou que é primeiramente impossível aos homens se chama salvação. Eu acredito que vocês que estão aqui essa noite, se não todos, não sei, coração, não sei, mas eu acredito que a maioria ou a totalidade de nós que estamos aqui, também aqueles que nos acompanham, nós entregamos a nossa vida a Cristo, aceitamos Jesus como Salvador e entendemos que pela graça, por meio da fé, recebemos o impossível de Deus, que foi a salvação. Meus irmãos, olhe para a sua vida hoje e olhe para a sua vida anos atrás, antes de conhecer a Deus. Você já imaginou que um dia você seria um servo, uma serva do Senhor? Eu tenho certeza que nunca passou pela sua cabeça isso. Talvez muitos de nós odiávamos até aquilo que falava de Deus ou aquilo que fosse de Deus. Talvez eu e você tínhamos no nosso coração ódio. Ficávamos angustiados. Eu não quero saber negócio de crente, né? Mas hoje você é um crente. Você observa isso? É impossível, irmão. Impossível. E quer ver o que é impossível? Porque se a gente for olhar para nós, ninguém aqui é bom. Todo mundo aqui é ruim. Está melhor um pouquinho agora. Quer ver? Porque quando não era, misericórdia, né? E ainda continua, né? Sendo ruim tem hora, né? Pegando briga com coisas pequenas, com coisas que não tinha importância, né? Aí tem que é ruim. E mesmo assim ainda podemos dizer que pela graça e misericórdia Deus manifestou a sua salvação em nós. Eu acho que isso é uma coisa, a maior coisa que Deus poderia fazer em nós. Porque Deus mudou a natureza, irmãos. Meus irmãos, tem como cobra deixar de ser cobra? Naturalmente? Não tem como. Porque a natureza dela, ela nasceu para ser cobra. Nós nascemos em pecado, mortos em delitos e pecados. Mas Deus mudou a nossa natureza. Deus fez aquilo que Ele falou, o Senhor Jesus falou a Nicodemos. Necessário é nascer de novo, Nicodemos, pela água e pelo Espírito. E pela essa graça, meus irmãos, pelo Santo Espírito, nós nascemos de novo. Hoje nós podemos dizer, você pode até estar andando cambaleando espiritualmente. Aí o problema não é de Deus, é seu, porque talvez você não tenha vigiado. Mas podemos dizer que em Cristo nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo e as coisas velhas se passaram. Mas a questão é,
Se Deus operou isso que era impossível, porque é disso que o Senhor Jesus está falando aqui, agora você vai me permitir um pouquinho tirar ou sair do contexto geral aqui, salvação, e aplicar isso. Irmãos, há um louvor incrível no grupo Logos que diz o seguinte: quando o Senhor Jesus me chamou, a gente canta assim, chamou meu coração, Ele não fez um convite descuidado ou impensado. Não disse apenas, não quis apenas ser, né? Deixou claro, agora esqueci o restinho. Mas o contexto é que a gente deveria caminhar ou viver como Ele. Esse é o contexto. E não me recordo agora da frase final. Pensando no convite de Cristo, os irmãos dessa congregação sabem que nós nunca falamos para você: venha para Cristo e tudo. Eu acho que os irmãos vão acreditar que para muitos de nós, quando nós nos tornamos cristãos, as lutas até mesmo parece que aumentaram. Não é isso? Provas, dificuldades. Meus irmãos, mas os irmãos já pararam para observar que Deus operou em meio a essas provas que nós já vivemos até aqui, impossíveis? Na minha vida, Deus já operou impossíveis. Eu sei que também na sua Deus operou. Coisas que estavam travadas, amarradas, que a gente olhou assim, e parece que quando Deus entra no negócio, é assim, né? Não é? O negócio estava tão difícil, mas Deus resolveu. Você fica até boquiaberto, né? Meu Deus, como isso foi tão ligeiro, tão rápido, né? Meus irmãos, é importante olhar e dizer uma coisa para os irmãos aqui, para nós essa noite. Hoje é um culto de oração. E muitas das coisas nas quais nós oramos, o mundo, os homens, aqueles que estão no próprio inimigo, irão dizer para nós: é impossível. E às vezes até os irmãos, viu? Porque quem falou isso aqui não foram os ímpios, foram quem seguia Jesus. Então, Senhor, é impossível. Mas Jesus falou que no caso da salvação, que é impossível, isso aí não vou ser salvo, então isso é praticamente impossível. Jesus, não é possível. Porque para ser salvo vai ser pela graça por meio da fé. Ou seja, vai ser pelo crer. E isso se dará de acordo com a vontade soberana de Deus. Porque Deus é soberano e Ele escolheu fazer assim. Se Deus quisesse que a salvação fosse pela lei, Ele tinha feito. Mas a salvação é por meio do seu Filho Jesus. Quem crer será salvo. Mas quem não crer já está condenado. Eu pergunto aos irmãos agora: você que nasceu de novo, você que aceitou Jesus, eu pergunto: Deus não fará justiça por você que é um escolhido de Deus? Você acha que Deus não fará? Fará, irmão. Fará, minha irmã. Só que Deus operará, que Deus fará de acordo com a sua soberana vontade, de acordo com a sua onipotência. Meus queridos irmãos, se vocês observarem, Jesus veio cumprir um propósito. E esse propósito de Jesus, no sentido de morrer na cruz, levou uma vida de 33 anos. Ele nasceu, começou seu ministério, até chegar o dia que ele foi à cruz, ele pregou pelo menos 3 anos e meio. Você observa que parece que para quem seguia Jesus, naquela tarde, amanhã, sexta-feira, naquela tarde de sexta-feira, parece que o possível de Deus acabou. Por que o possível? Porque aquele homem estava curando, ressuscitando, dando pão, peixe, fazendo milagres, e agora ele estava morto. Para muitos, o possível de Deus encerrou sua vida. Mas ao terceiro dia, primeiro dia da semana, no domingo, a Bíblia nos fala que o impossível de Deus se fez uma vez. Onde está Jesus? Onde está o Mestre? Lembra da palavra? Vocês procuram quem? Ele não está aqui. Ressuscitou. Vinde ver de onde estava o seu corpo. Está vazio. Deus operou o impossível.
Meus irmãos, se Deus operou esse impossível, quais são as lutas, os problemas, os dilemas da nossa vida? Aí eu quero finalizar lembrando a você um texto da palavra. O profeta vai dizer o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não é isso no Antigo Testamento, se humilhar e me buscar, eu ouvirei do céu. Meus irmãos, janelas do céu, as portas do céu serão abertas, serão exaltados. Você percebe que a Bíblia ela ecoa, né? A Bíblia ela vai interpretando a si mesma. Jesus disse que aquele que se exalta vai ser humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Que noite maravilhosa, de quinta-feira, para nós nos humilharmos diante de Deus. Porque se nos humilharmos hoje, Deus exaltará o seu povo. Vou finalizar contando uma experiência para os irmãos, tá bom? Na última segunda-feira, eu mandei mensagem para os irmãos. Teve de manhã, a minha esposa conversou com um médico. O médico falou assim: olha, não, a situação dos seus meninos está bem, e tudo indica que nos próximos dias, na próxima semana, nós vamos tentar tirar esse tubo. Eles estão com um tubo oral, né, pela boca, e vamos colocar via nasal. Quando foi à noite, aconteceu a intercorrência com o gêmeo 2, o Eugênio, e foi tirado o raio-x, eu estava lá na hora, e quando foi tirado, depois que fizeram lá, né, todo aquele ocorrido, aí a médica chegou e falou assim: em resumo, a médica só faltou dizer que o menino daquela noite não passava. Pelo menos ela não usou essa palavra, do jeito que ela falou. A Juliana ficou ali chorosa, abatida e tal. O que eu fiz foi pedir aos irmãos oração. Fui orando. Aí eu até mandei mensagem para a irmã Maria do Carmo, acho que foi hoje pela manhã, agradecendo a iniciativa dela. Hoje muita gente mandou mensagem para mim, de muitas igrejas, muitos irmãos aderiram, jejuaram, oraram. Para resumir a história, aí o que eu disse hoje a Juliana, que eu fui hoje de manhã, dormi aqui ontem, fui hoje de manhã para Maceió, e retornei agora à tarde. Amanhã de manhã eu vou de novo, retorno à tarde de novo. Eu disse a Juliana o seguinte: Juliana, Deus vai nos surpreender. Eu acredito que Deus vai nos surpreender. Foi o que eu disse. Aí, Juliana, depois que a gente conversou e tal, ela chegou para mim e falou assim: olha, esqueci de te falar uma coisa. A médica falou que foi feita uma pesagem do Eugênio, esse que teve probleminha na segunda. Ele estava com 1,410 kg, e na pesagem deu 1,5 kg, aumentou 90 gramas. E ele está sem comer. Aí você vê como é que... Não se alegre, viu? Não se alegre, porque eu nunca vi, nesse tempo de médica, uma criança que não está se alimentando pelo leite materno, só via intravenosa, aumentar em 2 dias 90 gramas. Esse menino deve estar com algum inchaço, alguma coisa, não sei o que, a gente vai ter que fazer um exame para ver. Aí Juliana falou isso para mim, aí ela falou na hora que ela disse assim: está repreendido em nome de Jesus, que minha mãe tinha falado para ela: quando chegar esse tipo de notícia, você repreende o médico, em nome de Jesus. Aí eu disse a Juliana: olha, Juliana, não sei você, mas eu acredito que isso já é uma resposta de Deus, porque a médica não está entendendo, ela está achando que é alguma coisa. Eu creio que não é nada, porque foi feito um exame de CTE e estava com um comecinho de anemia, que é normal, um prematuro tem anemia, porque tira tanto sangue do menino. Eu fiz um exame lá que eu estava dizendo: misericórdia, que tanto sangue que tira, certo? Aí ficou de tomar sangue, e o menino aumentou 90 gramas. Está inchado, está dizendo: onde é que ele está vendo esse menino inchado? Porque ele está inchado em lugar nenhum. Então eu disseram o seguinte: olha, isso aí eu tenho certeza que é uma resposta de Deus. Então eu quero dizer para os irmãos o seguinte: eu creio na minha vida, eu estou falando isso para mim, tá certo? Que Deus vai operar o impossível e vai nos surpreender. E quando eu digo nos surpreender, eu estou dizendo a nós, mas ao mundo. Você está entendendo? Porque não foi assim que o mundo ficou surpreso quando Jesus multiplicou o peixe? Tanto que queriam fazer dele o quê? Rei, não foi? Não, ele está dando pão e peixe, tem que fazer dele rei. Meus irmãos, o Senhor ele tem uma habilidade extraordinária de envergonhar o mundo, de envergonhar Satanás, de envergonhar os nossos inimigos. Ele fez isso com o Faraó, certo? Ele fez isso, né,
com os irmãos de José. É interessante que o Senhor falou para José que a sua família iria encurvar-se diante dele. Mas o Senhor não falou que José seria escravo, que iria passar por todo aquele perrengue e só iria acontecer isso 17 anos depois. O Senhor só mostrou o final, mostrou o caminho. Não foi? Meus irmãos, Deus é um Deus que opera impossível. Ele já operou o maior impossível, que é estarmos aqui hoje. Eu acho que isso aqui foi o maior impossível. Certo? Deus fazendo com que possamos amar uns aos outros, possamos nos alegrar juntos, nos entristecer juntos. Isso é o maior milagre possível. Eu sei qual é o meu problema, não sei qual é o seu, mas eu quero dizer para você o seguinte: que se possamos nos humilhar, porque esse Deus irá operar impossíveis em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar, porque o que é impossível aos olhos dos homens é possível aos olhos de Deus. Os irmãos creem isso? Eu creio. E com certeza o Senhor irá fazer ainda grandes impossíveis em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar.